Olá, meus amores, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. E hoje, 15 de dezembro de 2021, já próximos de encerrarmos as nossas aulas remotas, o professor Manuel fez esse vídeo para orientar a resolução desta atividade de geografia, ok? Então, prestem atenção nessa primeira página, é uma página de textualização para a gente poder entender as perguntas, tá bom? Vamos lá. Leia a síntese abaixo com bastante atenção. Tipos de poluição em geografia. Vou tentar ampliar. Um dos mais graves problemas ambientais gerados pela intervenção do homem sobre o meio natural é a poluição, pois prejudica o meio ambiente, inviabiliza o cultivo e o consumo de recursos naturais, provoca desequilíbrios ecológicos e pode ameaçar a saúde humana. Por esse motivo, é muito importante elucidar essa questão a fim de se desenvolver formas para combater tal ocorrência. Para fins didáticos, há uma genérica classificação da poluição que busca segmentar as suas principais ações, bem como os seus agentes causadores, de forma a melhor compreender o problema. Os tipos de poluição que podem ser citados são: então, primeiro a gente tem a poluição atmosférica, segundo a poluição das águas, terceiro a poluição dos solos, quarto a poluição sonora auditiva, correto? E quinto a poluição visual. A poluição atmosférica envolve a poluição do ar em geral, causada principalmente pela emissão de poluentes tóxicos pelas chaminés das fábricas e também pelo escapamento dos veículos. A queimada de combustíveis fósseis, tais como o petróleo e seus derivados, além do carvão mineral, é o principal causador da poluição da atmosfera. Os efeitos da poluição atmosférica são diversos e atuam em escala global e também local, ou seja, existe no mundo e também na cidade onde a gente reside. Segundo dados de muitos analistas e também do painel de mudanças climáticas da ONU, o IPCC, as atividades humanas têm gerado uma maior concentração de gases causadores do efeito estufa, intensificando o problema do aquecimento global. Em escala local, merecem destaque os problemas ambientais gerados nas cidades, como as ilhas de calor e a inversão térmica. Aí a gente vem para a poluição dos solos. Essa poluição ocorre através da contaminação ou poluição generalizada dos solos, afetando as atividades econômicas e também o ambiente ao seu redor. As principais ocorrências são os lixos armazenados em aterros sanitários, onde há a produção de um líquido tóxico chamado de chorume, que penetra no subsolo e pode alcançar até o lençol freático. Nos cemitérios, a ocorrência também é semelhante, porque quando o cadáver ele vai se decompondo, o líquido que ele vai soltando ele pode ser inserido no, como é que o professor Manuel pode dizer? No subsolo, ok? Descendo. Na agricultura, o emprego exagerado de agrotóxicos para combater a emergência de pragas nas lavouras também pode gerar a poluição dos solos. Com o excesso de resíduos tóxicos acumulados, o local afetado pode tornar-se infértil, ou seja, se existe uma grande contaminação de resíduos sólidos naquele terreno, ele pode não, como é que eu posso dizer a vocês? Vai chegar o dia em que ele não vai ser mais fértil, ou seja, ele não vai ter mais vida, não vai ser possível plantar nele, atrapalhando a agricultura e agravando os problemas ambientais locais. Por isso, o uso com cautela de produtos químicos, além de preferência por adubos orgânicos, são medidas mais do que necessárias para diminuir os prejuízos causados, ok? E aí a gente vem para a próxima página, que a gente vai falar sobre poluição sonora. São comuns os ambientes urbanos ou com grande aglomeração
de pessoas que geram um excessivo barulho, principalmente no trânsito, equipamentos de construção e outros. Os principais danos dessa poluição sonora são a saúde humana, pois o volume máximo de sons que devemos ouvir, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 65 decibéis. E, frequentemente, o ambiente das cidades produz sons maiores que 65 decibéis. Tá bom? Por último, nós vamos observar a poluição visual. Tá certo? Essa poluição é causada pelo excesso de publicidade em cartazes, outdoors, placas e outros espalhados nos ambientes urbanos, caracterizando a grande concentração de estímulos visuais. Apesar de ser aparentemente não agressiva, a poluição visual pode intensificar ou gerar o estresse, além de tornar o ambiente menos confortável para a ocupação humana. Em período eleitoral, por exemplo, nas eleições, não é? Esse problema estende-se ao máximo, embora leis recentes tenham sido elaboradas para atenuar, ou seja, controlar os efeitos da poluição visual praticada pelos candidatos nas eleições. Então, primeira questão. Agora, de acordo com a leitura da síntese que o professor Manuel disponibilizou aí para vocês, responda as perguntas a seguir. Letra A. Quais os tipos de poluição que temos nessa síntese? Né? Quais são os tipos de poluição que o professor Manuel apresentou? Letra B. Quais os efeitos da poluição atmosférica? É a primeira que nós apresentamos. Quais são os efeitos? C. Como ocorre a poluição dos solos? Nós citamos lá em cima, na síntese, 2 exemplos de poluição de solo. D. O excesso de resíduos tóxicos no solo pode causar o quê? O que pode acontecer se existir um excessivo uso de resíduos tóxicos no solo? Letra E. A poluição sonora está presente em que tipo de ambiente? A poluição do som, o uso excessivo do som, ele é presente em qual tipo de ambiente? E por último, a poluição visual é causada por que tipo de coisa? O que é que a gente pode utilizar que pode causar esse prejuízo à nossa visão? Tá bom, galerinha? Resolveu a atividade foto privada do professor Manuel. Um abraço, fiquem com Deus.